Olá, pessoal, aqui é a professora Cidinha, iniciando aqui uma aula para a oitava série do EJA, né? E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o texto teatral. Essa aula, né, eu iniciei aqui, elas estão da página 9 até 12 do nosso livro. Então, esse livro aqui, ó, tá vendo? Volume 4. Então, o texto teatral é também chamado de texto dramático e é um texto que é feito para encenar, para ser feita uma peça de teatro. Ele tem algumas características próprias dele, totalmente diferente. É um texto, existem personagens, existe um cenário, é parecido com uma novela, com um filme, parecido com um conto, romance. Porém, algumas características diferentes, tá certo? Então, o texto teatral, como eu disse, é feito para encenar, e quando a gente vai ao teatro, a gente ouve toda uma história que vai se passando, vão acontecendo as ações e a gente vai assistindo. Quando ele é escrito, nós temos algumas orientações, né, de como deve ser esse cenário, de como as personagens devem agir. E nesse momento, o que vai acontecer? Nós vamos ter ali o que a gente chama de rúbricas, que são algumas orientações do texto. Então, eu vou pedir para vocês, né, lerem aí a primeira parte, que tem uma parte que vocês podem responder as 5 questões, para ver o que vocês já sabem sobre a questão do texto teatral. Depois eu quero que vocês leiam com bastante atenção esse texto, né? É o fragmento de um texto, de uma peça teatral, que está no livro de vocês, na página 12, e se chama Um Moço Bonito, tá? Quero que vocês percebam algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que o início desse texto, ele tem todas as letrinhas aqui que a gente chama de itálico. E depois nós temos as letras normais aqui, tá? Então, essas partes do texto que diz aqui, sala, ao erguer o pano, ouve-se cair lá fora, a cena está vazia, ouve-se cair lá fora a chuva, de repente abre a porta para o corredor e entram Dona Basília, a senhorita Bebê, sua filha e o moço bonito. Então, nessa parte, o que quer dizer? Que é uma orientação para que inicie o texto. Essa parte a gente chama de rúbricas, né? Rubricas. E também aqui embaixo vocês vão ver, ó, que tem os nomes das personagens, tá vendo? Também em itálico. Onde está escrito as falas das personagens, né? Onde ela fala, ó, a letra tá normal. Gostaria que vocês percebessem isso, fizessem a leitura desse texto e na próxima aula trouxesse as dúvidas de vocês. Então, no caso dessas rubricas, elas só vão ser colocadas aonde? No texto escrito, como esse texto nosso aqui, esse fragmento aqui, que é de um texto de teatro, tá? Se fosse, por exemplo, lá no teatro, de jeito nenhum, isso aqui são apenas as orientações. Lá no teatro, os atores vão agir normalmente. Então, essas rubricas, elas podem também vir de outras formas, não apenas no texto em itálico, mas elas podem vir entre parênteses, elas podem vir em negrito, só com letras maiúsculas ou até sublinhadas, tá? A rubrica inicial de um texto teatral, geralmente ela é mais longa, porque ela vai dar todas as orientações de como essa peça deve começar. E ela, como esse texto de teatro é assim, ele não necessita de um narrador. A história, as cenas vão acontecendo e nós vamos ali entendendo a história, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Respondam as primeiras perguntas, né, que estão lá, que eu já falei das 5 perguntinhas, e depois nós vamos continuar da página 13 do livro, que entra lá no Você Sabia. Para quem quiser já começar a ler tudo direitinho, pode também, tá bom?